Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao NIP pela oportunidade, aos organizadores, o apoio da mesa também e a parte internacional, ao qual, sinceramente, também é o meu parceiro da Votorantim. Eu não sabia que ele ia falar tão bem da gente, mas eu agradeço. Bom, eu tenho primeiramente que esclarecer que a pessoa responsável da Daimler, hoje não mais Chrysler, chamada Mercedes, Alessandra Costa, ela se encontra em viagem. Por isso, o Senai vai representar a parte desde a didática até o estudo de caso, no entanto, de uma forma sucinta. Está aberto a todos aqui presentes para que entrem em contato diretamente com a Mercedes, caso queiram visitar, fazer benchmark e realmente saber mais detalhes. Só para conhecimento, aqui vai ser falado um projeto, nós temos 25 em andamento. Por que nós não vamos falar dos outros? Duas limitações. A primeira é o tempo, a segunda é que nós entendemos que antes de um ano, de um ciclo pelo menos operacional considerativo, a gente não pode dizer que o projeto realmente foi efetivo. E por questões de orientações da Mercedes e do Senai, foi de comum acordo realizado somente a divulgação nesse momento. O que eu vou estar descrevendo aqui foi um projeto que se iniciou no final de 2005 e perdurou até 2006. E a diretoria permitiu a nossa apresentação agora em 2007, ok? Muito bem. Para um esclarecimento, a Cleaner Production Center surgiu de uma parceria entre o Senai, diríamos até um convênio, a palavra mais correta, com a Suíça e o Ministério da SECO, né, Econômico. Então, para que vocês possam entender por que o Senai tem vários nomes de escolas, e esse é um centro. Realmente, nós não somos uma unidade escolar, nós somos um centro de transferência tecnológica, no entanto, não transferimos nada de equipamentos, é parte informativa e metodológica, tá? Muito bem. Com questão a como que nós atuamos na Daimler. No início, a proposta foi a inscrição dos colaboradores, uma visita, porque é lógico, nós não somos detentores de todo o conhecimento. E se o projeto se faz merecer vencedor, é porque as pessoas acreditam nele e são vencedoras, elas têm uma mudança de comportamento. Nesse caso, o Senai ele faz uma adequação. Nós visitamos primeiramente a área, fazemos um diagnóstico à parte para conhecermos as reais dificuldades. Por quê? Nas etapas seguintes, nós vamos dar um treinamento de 2 dias, de pessoas altamente capacitadas, no caso da Daimler. Quando você pega uma microempresa, a gente é muito mais pai e mãe junto do que uma grande empresa. Uma grande empresa, na realidade, a gente acaba compactuando informações, trocando muita experiência. E nesses 2 dias a gente já chega com um baseline, vamos dizer assim, do que poderá ser feito e do que poderá realmente surgir como sonho ou como realidade. Bom, após esse treinamento, nós passamos por uma autoavaliação. O que é uma autoavaliação para o Senai? Existe, sim, um diagnóstico surgido do treinamento, mas, na realidade, eles, ao sair do treinamento, vão até o campo, a parte operacional, e realmente se questionam, mas agora conscientizados, sensibilizados. Por isso que a gente chama de autoavaliação. E, por incrível que pareça, as oportunidades, primeiramente, que aparecem, na primeira fase do treinamento, elas acabam sendo revisadas na primeira visita de assessoria, porque as pessoas já estão muito mais conscientes. Após isso, realmente começa a assessoria. O que é a assessoria? Bom, o Senai ele participa com toda a informação, a pesquisa, e em suas mais de 68, juntando carretas móveis, a gente tem condição de corpo técnico de estar auxiliando em algum projeto específico que não pode ser gerido pelo grupo. Qual é a diferença entre o estudo de caso da Daimler e da Votorantim? A Votorantim ela tem um modelo que o grupo técnico, com a sua capacidade técnica, trabalhou em parceria com o Senai. A Daimler ela faz do corpo técnico uma parceria também buscando no Senai as pesquisas externas. Nos dois a gente dá o apoio.
mas em cada um com o seu grau de profundidade. Pode ser que uma outra empresa seja um outro perfil. Então, o que nós acabamos criando através desses anos de experiência? Uma flexibilidade para atendimento ao cliente, ok? Então, hoje, a gente tem uma linha de metodologia, no entanto, a gente tem a flexibilidade da atuação, que começa na assessoria. Depois, há uma apresentação do projeto para gerência e diretoria, e existe uma identificação de novas oportunidades após esse projeto. Bom, após fechado todos os projetos em questão, das fases do método, há uma apresentação final que é um workshop. Eles fazem um coffee break. Isso geralmente é lá para o dia 15, 20 de dezembro, só que é interno, ao qual, não sei se a maioria sabe ou não, mas a Daimler tem mais de 10 mil funcionários, ao qual todos são convidados para ver realmente os benefícios da produção mais limpa integrada a processos já existentes. Bom, a próxima slide, eu vou te falar assim, tá, treinamento, então como é que é isso? O treinamento, ele funciona com foco qualitativo semi-quantitativo. Por que semi-quantitativo? Porque muitas áreas, por incrível que pareça, elas não têm os dados reais. Porque numa empresa grande, você não tem o detalhamento de, por exemplo, quanto que custa uma destinação, que você, para fazer um tratamento de um efluente, de repente você tem que colocar 30% do seu custo em químicos para remediar alguma situação anterior, ou seja, para mitigar, às vezes. E nesse ponto é que a gente faz um estudo qualitativo, porque nós vamos da teoria para alguns dados que algumas pessoas também são grupos de 25, que no máximo saem 5 grupos, acabam tendo dados ou não. Como é que é o perfil desse público-alvo? Geralmente, nós definimos alguns campos principais: utilidades, produção, área comercial, expedição, transporte, se a empresa possuir, ou se for terceirizado, a gente aconselha que venham para que não quebre a integridade das ações, ok? No entanto, às vezes não é possível pela agenda. Então, acaba tendo um grupo multidisciplinar, desde estagiários até gerentes, diretores. E aí está o jogo de cintura para conseguir gerar os resultados iniciais de treinamento. Nós passamos para a prática, só que refinando. O que tem essa palavra refinando? São os indicadores. A maior dificuldade existente nesses projetos, independente de Daimler, independente de Votorantim, está na fundamentação das metas perante um projeto de P+L. Os indicadores, eles são muito flexíveis para a área da qualidade. Todo mundo sabe que tem uma meta a ser reduzida, mas ninguém associa, às vezes, isso de uma forma de contabilidade ambiental. Então, algumas empresas já o fazem, outras não. E é lógico, como você pega um público-alvo diversificado, tem desde aquele operador de máquina que nem pensava que tinha uma meta, por isso ele não dava importância numa coleta seletiva ou numa segregação, e tem um gerente que briga num treinamento falando, não, isso é importante. Ok? E aí é que a gente consegue também uniformizar a linguagem interna da empresa. Bom, o próximo slide vai ser um pouquinho repetitivo, tá? Mas eu tenho umas ressalvas a serem acrescentadas aqui. O método ele consiste de 5 fases. O Senai ele trabalha fortemente até a 3ª fase. Ele não trabalha nas outras? Sim, mas muito mais como espectador. Por quê? Nós preferimos que a implementação e avaliação seja feita com a ferramenta do cotidiano da empresa. Então, nós temos alguns dados, mas a gente não interfere se a pessoa quer usar um PMBOK, se ela quer usar um outro tipo de metodologia ou de ferramenta de acompanhamento de projetos. Tá? Bom, a primeira, no treinamento, se seleciona um foco inicial. Após esse foco, na assessoria, nós vamos pegar os dados reais. Só que o estudo de caso prossegue. Nós damos um norte, falando, olha, nós temos aqui um case de uma automobilística. Segue-se até o final, com todas as etapas do método, até chegar na avaliação. Só que a gente revisa tudo isso na assessoria, ok? Esse treinamento é de 16 horas, sempre. A gente não consegue fazer 8 horas, porque isso dá uma má qualidade de informação, porque já é muito difícil a gente ter que dar resultado em 3 meses. Para vocês terem uma ideia, nosso contrato com a Daimler,
hoje Mercedes, é sempre para dar um resultado em 3 meses. O que quer dizer isso? Implementação imediata. Não vai ter de mudança tecnológica? Vai. A gente deixa o plano, a lição de casa, e o grupo segue. Coincide, acaba tendo outro treinamento, e a gente continua a assessoria, de certo modo. Muito bem. O que mais a gente faz no diagnóstico? No caso do slide da Votorantim, estava escrito assim, um questionário de P mais L. Inicialmente, nós aplicávamos um questionário chamado Quick Scan. Ele é uma varredura rápida. Ele consiste em perguntas objetivas. Sim, não, tem, não tem. E aí você monta uma matriz de forças e fraquezas da indústria, cruzando a parte ambiental com a econômica. Qualquer pessoa que queira saber dessa ferramenta, ela está disponível no site do FHBB, da Suíça. Mas hoje, nós descobrimos que a vida prática dentro de uma indústria, ela não basta para fazer esse nivelamento. Então, nós incrementamos com outros questionários de gap, outros questionários ligados da própria indústria. Fazemos como se fosse uma auditoria, uma pré-auditoria, ok? Então, hoje, para quem quer se desenvolver nessa área, que queira saber um pouco mais, o diagnóstico ele não se faz só de uma ferramenta, é um conjunto integrado de informações. Como bem disse o da 3M, o Seis Sigma é excelente para isso. Quem tiver o Seis Sigma tem já uma previsão da parte de desperdícios. A questão é que nem sempre ela é tão enfática com a relação econômico-ambiental. Depende muito da gestão. Então, o que é gerado na Daimler com muito sucesso integrado? Os kaizens ambientais, ok? E de lá nós tiramos muitos dados e compartilhamos até informações. Bom, na realidade, para vocês terem uma ideia, o projeto que eu vou falar aqui refere-se à parte de importação. Por uma questão de barreiras, vocês já devem ter ouvido falar muito de barreiras e benefícios na área de produção mais limpa. A UNEP tem até artigos técnicos referentes a isso. Você tem que saber quais são os seus limites de processo, e não só de processo operacional, mas nós estamos falando de organização também. E no caso da importação, eles têm diretrizes da Alemanha que eles têm que mandar a melhor madeira, sem nó, e essa madeira, praticamente, quem vê, fala, nossa, eu acho que na minha casa eu não tenho um móvel, uma peça desse tipo. E essa madeira, por anos, foi jogada fora. Entre termos, não me interpretem mal, coprocessada. A Daimler coprocessa tudo, tá? Então, isso é um custo alto. Por que é um custo alto? Para um coprocessador funcionar, você necessita de um forno rotativo, você necessita de um gasto energético alto, e, às vezes, dependendo, a madeira, graças a Deus, tem um poder calorífico, ou seja, de queima muito bom. Mas, às vezes, você tem produtos, por exemplo, um cianeto que não queima, e aí você tem que colocar carga nisso. E é difícil. Tem produtos que você não consegue um tipo de destinação adequada. E a gente, muito preocupado com isso, falou, poxa, mas a gente está falando de produção mais limpa, é redução na fonte. Qual era a fonte? A Alemanha. Não houve acordo. Não houve por causa de uma questão de aduana, de uma questão de qualidade de produto, embalagem. E, realmente, talvez nem tivesse que ter acordo. Existe uma embalagem excelente, só que chegava aqui e era queimada. Então, foi feito um estudo, partindo-se do reuso para outras operações internas, onde uma das equipes dos 5 grupos encampou esse projeto e falou, não, nós vamos começar a partir do redesenho das embalagens. Vocês estão percebendo? Mais uma coisa integrada, o ecodesign. Então, eles partiram, eles tinham até um técnico nessa área, e eles começaram a verificar, dentro de mais de 60 prédios, quem precisava daquela madeira. E o que eles descobriram? Próximo. Eles descobriram que, através do diagnóstico e do balanço material, que aqui, não interprete um balanço material, nesse caso, como litros entrando, quilos que entram, não. Na realidade, foram unidades de peças de madeiras por motores que vinham da importação. Eles verificaram, tá bom, transporte nosso usa? Não, não usa. Almoxarifado usa? Usa, para fazer umas caixinhas assim, para o housekeeping, legal. Não, mas espera aí, é muita madeira, não dá. Também a gente tem que ter vazão da situação. Vamos lá. Utilidades usa? Não, de jeito nenhum. Manutenção? Pouquinho. Produção? Espera aí.
Outro paradigma quebrado que a produção mais limpa fez. Produção não quer dizer só uma máquina de usinagem, uma fresa, uma galvânica, uma cabine de pintura. O processo produção, para nós, do Senai, significa até mesmo as ações administrativas de um escritório, as ações de uma portaria. Por isso, a gente atua desde a área comercial até a parte de produção. E descobrimos que, no setor de embalagem, que expedia material para Campinas, comprava madeira. Espera aí, nós temos uma madeira maravilhosa aqui, que tem um processo de fumigação, que vale por 30 dias para não trazer nenhum problemas de transfronteiriços, de nenhum tipo de insetos que sejam para proliferar aqui. E depois de 30 dias, isso cai por terra. Se você precisar daquela madeira, você tem que fumigar de novo, tá? E eles falam, poxa, a gente tem uma madeira aqui que não é considerada tão tóxica, quer dizer, não é, dá para aplicar e nós estamos queimando. O que foi feito? Não, vamos reutilizar na exportação. Ou seja, entrou e saiu, manteve um equilíbrio dentro da empresa. Com isso, o que aconteceu? Gerou-se a ideia, categorizou, priorizou as ações, elaborou o plano de ação, quais eram os departamentos envolvidos. Só para vocês terem uma ideia, uma resposta da Alemanha, se poderia utilizar internamente, porque não é porque entrou no Brasil, pode utilizar também. Eles querem saber, porque eles exigem um certificado de destinação disso. Então, eles tinham que concordar também que poderia ser reutilizado aqui. Esse plano de ação ele demorou mais ou menos uns 8 meses. Tinha tudo em mãos. Então, o que parece fácil nem sempre é fácil na produção mais limpa. E, às vezes, o que parece difícil se torna fácil. Então, é sempre uma caixinha de surpresas. Porque a gente tem que ter a abnegação mesmo. Tá? Essa implantação durou 1 ano, como eu falei. Ela já foi avaliada. Próximo. E, dessa avaliação, foi feito um levantamento que 2 pallets poderiam ter sido utilizados e o foram, sendo que as dimensões deles estão descritas aqui no slide, mas olha a quantidade mínima recebida, 39.380 ao ano e 20.111. Com uma marcenaria, uma pessoa de design, foi mudado, e esse custo de 127.537,86 ao ano, mais o de 1.451.876,25 ao ano, próximo, ele foi reduzido, porque tem um detalhe, além de reduzir a compra, pelo que vocês podem ver, em 2005 foi destinado 6 toneladas. É muita coisa, pessoal. O custo era em torno de 670.320, ou seja, isso foi a economia que foi gerada depois. Isso representou 31,42%. E o custo da destinação, porque você é lógico, você não vai ganhar 100%. Termodinamicamente também não é assim, né? Não é 0,0. Mas a quantidade de não destinação, no final, representou, para o caso dos pallets, um custo de 82 mil, ou seja, eu não zerei. Por que eu não zerei? Espera aí, não reutilizou tudo? Não, tem os calços, tem a parte operacional que a pessoa vai colocar um prego, um martelo, e às vezes acaba trincando a madeira, então tem uma perda. Não deixou de destinar. Mas olha a diferença que fez para essa empresa. Próximo. Então, a reutilização direta desses pallets passou a ser para caixas de exportação, no cenário A, e o retrabalho com os fornecedores. O que aconteceu também? O fornecedor teve que se adequar. Ele chegava lá, eles têm um sistema que se chama gaiola, para pegar todos os tipos de resíduos. Tá? Então, era fácil. Pegava a gaiola e a madeira, beleza, vou queimar. Queimava, dava o certificado, tudo bem. Aí o fornecedor ele teve que entrar num acordo, ele foi desenvolvido, conscientizado também, hoje ele está lá dentro, ajudando a fazer todo esse retrabalho de montagem e desmontagem para exportação. Ok? Muito bem. Aqui seriam alguns dados importantes, o que se deixou de gastar? Na compra de pallets e na não destinação. Bom, o custo de viabilidade do projeto, teve que comprar paleteira, sim. Então, pensar em produção mais limpa, investimento zero, também é um pouquinho difícil, pessoal. Imagina só. Por que da paleteira? Porque tem que transportar esse material.
paleteira, só para, não sei se todos são da área, você tem uma empilhadeira. A empilhadeira ela tem uma diferença de garfo, tá? E que são aquelas pazinhas, vamos dizer. Então, a paleteira vem dessa origem mesmo, dessas pás. É um tipo de equipamento específico. Por quê? Isso é uma dica importante, tá, pessoal? Muita perda no transporte por causa de paleteira. Por quê? O operador está cansado, fica destreinado com o tempo e ele acaba liquidando a madeira. Tem pallets novos que acabam indo para um descarte, um resíduo, desnecessariamente. Então, às vezes, a gente chega numa empresa e verifica que um curso de empilhadeira resolve o problema do cara. Quanto custa um curso de empilhadeira? Às vezes, 8 horas resolve. 8 horas e ele liquida o problema dele. Então, a gente tem que começar a pensar nesses detalhes. Tá? Voltando aqui na paleteira. Bom, o pallet também tinha que ser limpo, por causa da parte fitossanitária, né? Caibros e sarros é o que eu falei. Não dava para reutilizar, tinha que fazer novos, porque eles já foram solicitados mecanicamente do transporte marítimo daqui, da Alemanha para cá, ou até mesmo aeroviário. Tá? Bom, ganhos desse projeto. No primeiro ano, de 2005 a 2006, foi 1.055.688,05. Bom, arredondando, 1 milhão. Nos demais anos, ou seja, até a data de 3 meses atrás, quando eu conversei com eles antes de eles apresentarem num filme que foi passado na FIMAI, que é a Feira Internacional de Meio Ambiente, já estava em 1.415.000. Então, olha que interessante. Você faz uma ação, cria um ciclo de melhoria contínua, paralelo a outros sistemas, integrando-se, e você, por incrível que pareça, você tem lucro no primeiro ano, não digo lucro, mas pelo menos não tem a perda. E no segundo, isso vai aumentando. Por que aumentou? Mas não é a mesma quantidade? Ah, não, é sazonalidade, é motor. Não, é a conscientização. Hoje já são 350 pessoas da Daimler que nós já montamos grupos. Então, existe um esforço de massificação do conceito em paralelo com a oportunidade gerada internamente. Quem é que faz o sucesso? É o Senai? Não, nós somos uma pessoa que trabalha junto com vocês. Quem faz o sucesso são as equipes. As equipes e a gestão do projeto realizada. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber algum detalhe, vocês podem entrar em contato com qualquer um dessas pessoas que são capacitadas para responder e atendê-los bem. Tá? Bom, eu sou a Tânia, e qualquer declaração sobre empresas, por exemplo, Câmara Alemã, que a gente já fez muito treinamento, gráficas pequenas, supply chain, junto com a Johnson, que nós trabalhamos no terceiro nível da cadeia deles para aumentar a conscientização, vocês podem entrar no site que vão ter as declarações. Bom, eu agradeço, desculpa se eu falei um pouquinho rápido, e nós ficaremos à disposição.